Olá, espectador! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Marcelo dos Santos Souza. Ele é médico, oncologista pediátrico e hematologista, especialista em transplante de medula óssea, médico-chefe do Centro de Tratamento Oncohematológico Infantil do Hospital Regional e diretor-geral do Hospital do Câncer, Alfredo Abrão. Marcelo, é um prazer ter aqui em nosso programa e nós vamos falar sobre um assunto que é muito comentado entre as famílias, nossos espectadores, que é a anemia. Explica para nós um pouquinho o que é essa patologia, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite de estar aqui no seu programa e é uma oportunidade bastante interessante para a gente poder falar desse tema que é bastante comum a gente receber no consultório os casos de anemia. Anemia, ela é uma consequência de uma baixa produção da parte vermelha do sangue. Então, a pessoa ela vai apresentar palidez cutânea, ela vai apresentar fraqueza, mal-estar, isso decorrente dessa baixa produção de uma proteína da parte vermelha do sangue que se chama hemoglobina. Entendi. Mas por que a hemácia ela é tão importante? O que ela carrega que ocorre esses sintomas que você fala? A importância da hemácia ou o glóbulo vermelho, ele tem como função carregar o oxigênio do pulmão até os órgãos do nosso organismo, né, do nosso corpo, e levar de volta o gás carbônico que é produzido por essas células, também levar até o pulmão para que seja expelido na respiração. E qual que é assim a origem dessas anemias? São vários tipos de origem que a gente tem. Tem a origem por uma diminuição da produção, né? Isso pode ter uma consequência devido a uma doença na medula óssea, então a produção do sangue acaba sendo diminuída. A produção das hemácias, A produção das hemácias, Entendi. como todos os componentes do sangue também. Né? Aí a gente falando especificamente das hemácias, ela pode ter, por uma doença da medula óssea, pode ter uma parada da produção. Mas então, não é o mais comum isso, né? Não é o mais comum. Tá. Tem as causas por deficiência de vitaminas, sais minerais que são necessários para a produção da parte vermelha. Então você tem o aporte baixo desses nutrientes, então não tem a produção da parte vermelha. E uma terceira causa é pela perda ou destruição dessas células vermelhas na corrente sanguínea. Entendi. Mas dessas todas anemias, qual que é a mais comum? É o tal da falta do ferro? Isso. O mais comum é a deficiência de ferro ou de vitamina B12, que vai levar à anemia carencial ferropriva ou anemia carencial pela deficiência de vitamina B12. Entendi. E essa origem dessa anemia ferropriva, que é a mais comum, geralmente é decorrente de quê, Marcelo? Alimentação? Isso. O que acontece? O mais comum que a gente vê, principalmente nas crianças, é uma baixa ingesta de alimentos ricos em ferro. A criança, depois do sexto mês de vida, onde ela começa a receber outros nutrientes além do leite materno, né, ela precisa desse aporte de ferro, tanto da carne como de verduras de folhas escuras, né, que são os principais meios dela se nutrir com esse componente, que é o ferro. Se ela tem uma baixa ingesta, ela deixa de se alimentar com alimentos salgado, né, alimento sólido, e tem uma troca pelo leite, tanto leite materno ou leite de vaca, então ela vai correr o risco de, consequentemente, ter uma anemia. Mas não é muito comum você fazer uma investigação, né? Ou você depende do quadro clínico para você poder investigar? Como é que muito funciona? comum. É muito comum chegar isso no consultório, nos ambulatórios, com uma queixa assim, meu filho está com anemia, meu filho está pálido. Aí, quando você vai fazer uma investigação, o erro alimentar ele é muito frequente nessas crianças. É muito frequente. Então, aí você tem que fazer uma orientação da família para mudar toda essa rotina.
Esse erro que você comenta são aquelas famílias que oferecem muito leite para a criança? Principalmente. Deixa de comer a comidinha, né? Isso. Que é importante comer arroz, feijão, a carne vermelha, que é onde tem o ferro, né? Isso. E das verduras, quais que são as mais importantes, Marcelo? Deixa eu orientar o nosso espectador. São as verduras de folhas escuras. Então, o brócoli, espinafre, a rúcula, acho que essas são as principais. Entendi. E a beterraba? A beterraba também. Também mas as folhas escuras têm um componente melhor. Entendi. Outra coisa, Marcelo, hoje nós temos muita gente que opta por uma alimentação vegetariana, né? Você crê que essa alimentação vegetariana, ela facilita um pouquinho mais o ferro ou não? Eles conseguem compensar isso ingerindo os vegetais de folha escura, no caso? Só os vegetais, ele é insuficiente. Então, quem é vegetariano, na grande maioria das vezes, tem também uma deficiência de ferro se ele não fizer um aporte à parte, né? Tomar o sulfato ferroso, algum complemento contendo ferro, ele vai desenvolver anemia. Isso é muito comum a gente ver. Entendi. Outra coisa também que a gente sabe, é muito comum grávida ter anemia, né? Mas é uma anemia um pouquinho diferente, né, Marcelo? Explica pra gente um pouquinho. Sim, porque na grávida ela está nutrindo ela mesma, né? E também mais a criança, que precisa de muito aporte de ferro para poder ter o desenvolvimento normal e essa criança também não vir a nascer com uma deficiência de ferro e também uma anemia. Então, ela precisa se alimentar para ela e para a criança. Se ela não tem uma alimentação adequada ou um suplemento de ferro, ela corre o risco, sim, de desenvolver anemia. Entendi. E tem também um outro tipo de anemia muito interessante, que a gente escuta muito falar também, que é até um pouquinho mais grave, que é a anemia falciforme, né, Marcelo? Explica pra gente o que é a anemia falciforme. Sim. A anemia falciforme, ela é uma doença hereditária, onde ocorre um defeito na produção de um gene, que é responsável pela formação da hemoglobina, e essa hemoglobina, essa célula vermelha, ela é produzida com defeito. Então, essa célula defeituosa, quando ela é lançada na corrente sanguínea, ela é reconhecida principalmente no baço como uma substância estranha e ela é destruída. E aí o paciente vai apresentar o quadro de anemia. E isso está relacionado mais com a origem de raça negra? Como é que é? É o mais comum para quem tem descendência da raça negra. Nós temos muito aqui no Brasil, isso, né? Mas toda a nossa miscigenação, não é incomum você encontrar pessoas de outra raça hoje com anemia falciforme. Eu achava que era só da raça negra. Já tem pacientes japoneses com anemia falciforme. É mesmo? Olha, essa novidade para mim. E essa anemia é muito interessante porque ela tem uma característica um pouco mais grave, né, Marcelo? Sim. Existe hoje, você consegue diferenciar entre o traço falciforme, onde é aquele paciente que ele herdou uma alteração genética, ou do pai ou da mãe, e o outro é normal, então ele tem o traço, ele é portador dessa alteração, mas ele não desenvolve a doença. Agora, quando ele herda esse gene alterado do pai e da mãe, aí ele vai manifestar a doença, que tem vários sintomas. O mais importante, o principal, é a anemia. Outros sintomas, porque essas células defeituosas na corrente sanguínea, elas vão entupir os pequenos vasos, ela pode causar muita dor, né? Região por trombose, dos ossos. por ocluir, ou não? Por oclusão. Então, ela, principalmente nos ossos e próximo das cartilagens. Então, vai ocorrer uma vaso-oclusão, isso cria um processo inflamatório, porque também diminui o aporte de oxigênio nessa região, e isso causa muita dor. Então, um dos sintomas do paciente que tem anemia falciforme é a dor osteoarticular. E essa anemia não tem tratamento, Marcelo? Você trata os sintomas, né? Isso depende muito de cada caso. Algumas vezes o paciente precisa receber transfusão sanguínea, porque a anemia fica muito intensa. E hoje existe um tratamento de cura para esses pacientes fazendo transplante de medula óssea. Ah, é? Sim. Isso é novidade, não sabia. Então isso já é um tratamento que é feito aqui no Brasil. E o paciente ele é submetido ao transplante halogênico de medula óssea de um irmão que seja compatível com ele,
mas que não seja portador da doença. Ele pode ser portador do traço, mas não da doença falciforme. Já que você tocou no assunto do transplante de medula óssea, eu não ia perguntar não, mas agora eu vou perguntar, como é que anda o transplante na nossa região? Já está acontecendo? Ainda não? Não. Isso não. É um projeto meu que vários anos tenho tentado implantar aqui em algum hospital no estado, mas a gente ainda sempre ainda tem muita dificuldade, porque os hospitais acham que é um tratamento extremamente caro, é um tratamento muito complexo e ainda não teve alguém com interesse em investir nesse tratamento. Recurso, como sempre, é um problema. É o recurso, né? É um problema. Mas necessidade nós temos muito. E nesses casos, quando necessita, você acaba encaminhando para fora, para os grandes centros, Sim. né? Então, todo mês eu tenho um paciente fora fazendo transplante de medula. Hoje é uma necessidade muito grande. Muito bom. Então, na verdade, é um tema muito rico, né, Marcelo? E assim, orientar muito o nosso espectador que a anemia mais comum é ferropriva, muito importante a alimentação, né, Marcelo? Sim, com certeza. Principalmente para as nossas crianças, os nossos adultos, porque na verdade a gente comenta hoje que se come de tudo, mas se come mal, né? Então, uma boa alimentação é tudo. Queria te agradecer muito pela sua presença no nosso programa, falar desse tema tão importante, tão comum na população. Espero ter outras vezes no nosso programa, bom, tá, Marcelo? muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. E você, espectador, mande a sua sugestão sobre o tema que quer ouvir, escrevendo para amms@eventostv.net. Obrigada.